Olá, Belo Horizonte. Vamos para mais um episódio fantástico. Graças ao Senhor Jesus, estamos aí no 20º episódio. E compondo essa mesa fantástica, maravilhosa, a gente tem um prazer conosco hoje, pastor e amigo Renato Magno. Daqui a pouco ele vai se apresentar, foi um dos meus mentores na minha primeira graduação, no curso de bacharel em teologia, CEBENG e STEB, uma das escolas que mais formaram os maiores pastores do estado de Minas Gerais e do Brasil, né, pastor Renato Magno? Verdade, verdade. É um prazer estar aqui, viu? Deus te abençoe grandemente. E eu fico muito feliz com a sua presença, viu, pastor Renato? Eu fico também porque é uma coisa muito boa que você está fazendo, é nos trazer aqui para conversar. Maravilha. E principalmente pela palavra de Deus, né? Amém. É uma coisa assim muito ungida. Deus te abençoe. A gente fica muito feliz porque as pessoas nos chamam nos inbox, né? O pastor Giovanni sabe, nosso mais conhecido em todo o mundo e no Brasil, o pastor Laranjeira sabe, as pessoas nos chamam nos inbox e perguntam qual é a nossa motivação. A nossa motivação do podcast dos Santos é dar voz às minorias. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e a todo o Brasil, porque graças a Jesus estamos sendo assistidos e seremos assistidos após essa gravação em todo o Vale do Rio Doce, em todo o Vale do Mucuri, em grande parte, tá, do nosso leste mineiro. Temos amigos, irmãos e ovelhas em Portugal, temos amigos e ovelhas em Hong Kong, temos amigos e ovelhas nos Estados Unidos, em grande parte, para a glória e honra do Senhor Jesus. E nós estamos nessa mesa para bater um papo de um assunto extremamente atual. Quem lembra do assunto aí, gente? Casamento. Sobre casamento. O assunto é o quê? Casamento. Casamento. E casamento é um assunto, você que vai nos assistir daqui a pouco, casamento é um assunto divino. E é um assunto que não tem nada de peculiar, é um assunto sobrenatural, é um assunto que nasce no coração de Deus. Indiferente de extra-igreja ter tomado uma proporção tão secular, mas é um assunto divino, sobrenatural, que nós amamos e vocês também vão passar a amar. E por que? Alguns vão perguntar por que hoje, especificamente, nós não temos aqui uma representante feminina como a maioria dos episódios. É porque esse programa é voltado aos homens de Belo Horizonte, aos homens do estado de Minas Gerais, aos homens do Brasil e do mundo, porque nós temos percebido na pessoa do Espírito Santo que falta representantes homens no casamento. E nós vamos resgatar hoje o verdadeiro sentido de casamento. Ok. E pra gente, pastor, não fugir aqui do atual, né? Para mim não ser prolixo, antes de passar a palavra para vocês, porque eu também gosto da conversa. Nós vamos de costume, eu vou ler só um trecho do texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, não vou ler ela toda. O pastor falava sobre ela no carro, mas ela arde ao meu coração, uma carta que arde ao meu coração. Eu vou ler só o versículo 1, capítulo 13, você que vai nos acompanhar em casa, Coríntios, que é uma carta, Coríntios capítulo 13, versículo 1, primeira carta. E ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, aqui está dizendo caridade na minha tradução, mas em outras traduções vão dizer amor. Se não tiver caridade ou se não tiver amor, e eu poderia ressoar como bronze, ou poderia fazer barulho, e nada teria sentido. Amém. O amor é o que importa para todos nós. Amém. Não existe casamento sem Amor. Não Verdade. existe casamento sem amor. É verdade. E pensando nisso, eu gostaria de que os amigos... Vamos começar pelo pastor Laranjeira, né? O mais novinho aqui. Quanto tempo de casado, pastor Laranjeira? 64 anos de casado, com mais 5 de namoro. São 69 anos. Eu tenho a convicção e o poder de Deus para falar sobre casamento, que é uma das dádivas mais lindas de Deus. É o casamento, que é aquilo que Deus une, o diabo não pode separar. Você viu aí por que a gente apelidou de Matusalém, um homem mais velho da terra? Só com a esposa ele está junto 65 anos. Nós vamos nem perguntar, né, pastor Renato, quanto tempo ele tem de idade. Quanto tempo tem de idade. E você, meu pastor Giovanni? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. É uma alegria estar aqui hoje para poder falar desse tema. E falar de casamento é sempre uma responsabilidade, né? Eu fiz questão de colocar gravata. Maravilha. Que geralmente é o que eu não uso. Quem já viu eu participar do podcast sabe que eu não uso, né? Mas eu fiz
Porque muita gente fala que chama o casamento de forca, né? E quando coloca gravata, lembra do casamento. Mas aí, só pra gente pensar, quando alguém tem uma gravata e ele é atingido por alguém que tem uma arma, uma faca, as pessoas costumam usar a gravata para ser um motivo de defesa. Com essa metáfora, eu queria dizer que assim é o casamento. Para muitos de fora, pode parecer uma forca, mas em momentos de adversidade, é ele que é a tua proteção, é ele que é o momento para você ser livre, ser guardado. Então, o que para muitos por fora parece pressão e opressão, para quem está dentro sabe que é cuidado e livramento de Deus. E você sabia que, historicamente falando, a invenção da gravata foi exatamente na Primeira Guerra Mundial. Os soldados usavam um pano, porque caso eles se ferissem, eles se protegiam, guardavam a ferida. Aí depois começou a ser moda, e aí virou a gravata. Muito bom. Muito bom também. Eu pensei nessa metáfora, eu senti de falar ela, falei, não sei que vão interpretar, mas é o que veio no meu coração para falar, né? Porque muita coisa Deus... Eu vejo o casamento como um texto que está em Provérbios, que diz assim, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro. E não há casamento onde não há amizade. Sim. Né? Se você não for amigo da esposa, se a esposa não for sua amiga, não tem uma relação de amizade também, né? Então, se tem uma relação de amizade entre ambos, logo esse texto cabe perfeitamente no casamento. É um afiando o outro, né? Um ali moldando o outro o tempo todo. E completando a palavra do pastor Giovanni, ele esqueceu do primordial, o amor. O amor é o dom de tudo para nós sermos felizes, não só no casamento, mas em toda a nossa etapa da nossa vida nesta terra. O amor é o dom supremo. Não é o amor carnal, é o amor ágape. É o amor que Jesus amou o mundo. Tanto que ele amou o mundo que ele deu a sua vida para que todo aquele que vem a ele tenha vida e vida com abundância e vida eterna. E maravilha. Deus nos criou em 3 partes: corpo, ou melhor, espírito, alma e corpo. Quando você fala de casamento bíblico, nós não podemos esquecer da nossa experiência com Deus. Sim. Não podemos, porque isso vai depender muito no nosso casamento, na vivência do casamento. Por quê? Porque o espírito é recriado na hora que você recebe Jesus. Amém. A tua alma vai sendo restaurada dia após dia. E o teu corpo você tem que trazer sobre disciplina. Sim. Então, o que acontece? O que eu quero complementar da questão do amor? O amor não é só sentimento. Tem sentimento, tem vontades, tem desejos, tem emoção. Sim. Mas o principal é saber que, se você escolheu aquela pessoa, a tua escolha tem que ser incondicional. Como assim, pastor? Porque Deus não nos ama como nós somos. Sim. E o que nós fazemos? Deus não tem a capacidade de perdoar? Ele não nos deu a capacidade de perdoar? Deus não trabalha em nossas vidas? Ele não nos afia? Sim. Então, por que não trazermos para dentro do casamento o entendimento que o amor ele é um complexo de sentimentos e de atitudes que não pode ser deixado de lado. Sim. E também porque Deus te capacita, porque Ele é o próprio amor. Sim. E o Espírito Santo derrama no nosso coração amor. Amém. O que eu acho muito interessante no nosso bate-papo, que a coisa vai fluir, né? É a coisa vai fluir. Né? Então a gente vê aqui, casamento é amor, casamento é perdão, casamento é o afunilar dos ferros ali, como o pastor Giovanni disse. O pastor vinha dizendo, o pastor Laranjeira vinha dizendo dentro do carro, a gente veio junto, chegou um pouco mais cedo, bateu um papo. O pastor Laranjeira falou que a esposa dele não é a Lima, qual que é o termo lá, pastor? É a lixa. A lixa. É a lixa que nos afia, que nos prepara. Enquanto o pastor Laranjeira falava, pastor Renato, a gente batendo um papo, eu pensava em mim, pensava no meu casamento, né? A minha esposa pegou lá uma gripe forte, uma bactéria, e nós estamos juntos há 23 anos. E eu pensava, Senhor Jesus, essa mulher precisa continuar aqui comigo. Porque como o pastor Giovanni disse, né? Ela é meu porto seguro. Meu porto seguro. E a gente precisa levar para você que está aí do outro lado, que tem ouvido no YouTube
no Facebook, no Instagram, em outras plataformas, que agora são inúmeras plataformas, dito que o casamento não dá certo, que é uma casamento... instituição falida, né? Forte, hein? Super mentira isso. É uma instituição o quê, pastor Renato? Que não tem falado? O pessoal tem falado que é uma instituição falida. Então nós podemos trazer para o nosso telespectador, nosso internauta, que nós acreditamos no casamento. Com certeza. Sim. E vivemos o casamento. Quantos anos casado, pastor Renato? 25. Graças a Deus eu completei agora dia 30 de setembro. Tá e feliz, um beijo aí pastor para Renato? minha esposa, né? Qual é o nome dela, pastor Renato? Sueli Martins. Doutora Sueli Martins, hein? Se precisar de uma boa psicanalista, viu, pastor Giovanni? Doutora Sueli. Preletora, pregadora do evangelho, é chamada para tudo quanto é lugar para pregar. E como que tá o coração no casamento? Tá amando? Ué, nós estamos sendo lixados, né? É maravilha! Eu usei. Lixado, meu filho. É forte. O que eu ia falar é o seguinte: se um homem vem e te confronta, você se arma e não aceita o confronto. Mas a mulher tem uma coragem de confrontar a gente. Sim, verdade. Que só Deus que deu. É aquela questão de ser auxiliadora idônea. Sim. Então, eu quero incentivar as mulheres, incentivar a minha esposa, continuar confrontando os maridos. Porque eles precisam ser confrontados para poder crescer, amadurecer, aprender a obedecer o próprio Jesus. Amém. Não que ele vai se submeter, pelo contrário, ele tem que entender que nós somos uma equipe. Sim. Uma equipe espiritual. E um ajuda o outro. Sim. Um compartilha com o outro. E todos estão crescendo para a glória de Deus no reino de Deus. Sim. Graças Né? a Deus. Qual que é o dever do marido, pastor? 65 anos juntos. Junto, e eu sempre falo, quando eu estou pregando, dou testemunho, que a minha esposa só tem um defeito. Ela é italiana e faixa preta. E eu sou faixa laranja, então você já viu quem manda lá em casa, né? Mas vivemos maravilhosamente bem. Que maravilha. E o testemunho é o amor, é viver em comunhão. Casal lindo. Né? Andará dois juntos se não houver concordância, né? E lá em casa nós andamos juntos para tudo. Eu não faço nada sem perguntar ao meu amor, a minha esposa, e ela não faz nada sem perguntar a mim. Então a dica também, seria comunicação. Comunicação, união, né? Amizade, intimidade, né? Tudo isso faz parte do casamento. Como o marido alcançar essa intimidade, pastor Giovanni? Eu comecei falando sobre a ideia da amizade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou muito a maneira. Então, amar, a gente pode amar até os inimigos. Deve. Né? Mas ser amigo, a gente faz escolha. E casamento foi escolha. Nós escolhemos, né? Ou você escolheu ou você foi escolhido. Aí, se você foi escolhido, o negócio não é muito bom, não. Mas nós fazemos escolha, né? Eu lembro que quando eu olhei para minha esposa, na época, eu fiz uma oração, vi ela assim, e eu falei, eu dei um abraço nela, e quando eu dei um abraço nela, na hora que eu e ela, a gente não era muito amigo. Sim. E aí um dia eu cheguei do Rio de Janeiro, e aí tava o pessoal da igreja fazendo um trabalho na escola, e eu abracei, ela foi e me abraçou, mas ela nunca me cumprimentou, mas só quando ela me abraçou, eu senti como se tivesse dado a volta no mundo. Sim. E aí naquela hora eu falei assim, essa é a mulher da minha vida. Sem saber nada de muita coisa, e eu falei, eu vou largar tudo, e eu vou atrás dessa menina. E eu tinha convicção. E aí eu fui pedir a Deus para ele me dar ela, sem saber como é que ela era. E eu só tinha convicção, e eu pedi a Deus, né? Eu falei com Deus. Então, assim, hoje eu vejo o trabalhar de Deus, eu vim falar aqui de casamento, eu falei com ela, amor, o que eu falo lá? Vou falar lá, ela falou, fica à vontade. Eu achei que ela ia dar aquela sugestão magnífica, né? Não, ela deixou à vontade. Sim. Então, assim, e por isso que eu quis falar da amizade, né? Como o ferro afia o ferro da amizade no casamento, porque amar, a gente é obrigado a amar até os inimigos. Mas ter intimidade e amizade, Jesus chamou os discípulos e disse, já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que faz seu senhor. E os amigos sabem. Então, o casamento, a esposa sabe o que o marido faz, o marido sabe. E tem que saber mesmo, né? Porque quando o juiz de Deus vem, ele não vem sobre o marido, vem sobre a família, né? Amã estava aprontando para cima de Mardoqueu. Sim. A esposa incentivou ele, mas chegou um momento que ela deu um alerta para ele, ó,
A casa caiu para você, dessa situação que aconteceu aí. Mas ele continuou no propósito terrível contra Mardoqueu. No final, quem morreu? Ele, a esposa e os filhos. Então, casamento é coisa séria. Sim. A união de duas pessoas é coisa muito séria, porque o marido pode salvar a mulher pode salvar o marido. Os dois têm que estar ali em unidade, nessa amizade, porque se ela não ajudar o homem e o homem for destruído, ela também pode ser destruída. Sim. Então, o casamento, por isso que eu quis falar essa questão da amizade, e que também queria falar, né, já foi falado aqui de amor, de comunicação, eu queria falar sobre, dentro da comunicação, uma coisa chamada acordo. Que às vezes a gente até se comunica bem, mas às vezes a gente faz igual Abraão. Abraão tinha a promessa de Deus que ia ter um filho. Sim. Mas ele acabou vindo Sarai, nem era Sara, Sarai. Sarai, né? Ou Sarai. Sarai ou Sarai, depende da pronúncia aí. E aí ele acabou vindo dela, e por isso ele foi ficar com Agar. Sim. Porque ela olhou para suas impossibilidades, e aí teve essa ideia, né? Porque ela queria, talvez o desejo dela fosse tanto em realizar o marido, e aí a gente precisa ter um cuidado, né? Quantas vezes as coisas que nós desejamos para o outro é tão grande que a gente acaba quebrando princípio. Falta posicionamento, então seria, né, pastor? Não, você falou Então, duas coisas interessantes aí. A primeira é a questão de casar e ter um acordo. Acordo é a aliança. Sim. É o que nós fazemos no altar. Verdade. E às vezes, como na maioria das vezes, o que segura o casamento é a aliança. Sim. Porque tem hora que os sentimentos vão embora, Sim. as emoções vão embora, entra a confusão, entra o desacordo, mas quem tem consciência de aliança, o casamento perdura. Sim. Porque assim como Deus faz aliança conosco, nós fazemos aliança entre nós. Sim. Por que Deus não quebra a aliança? Porque a aliança ela é inquebrável. Amém. Maravilha. Porque, assim, por exemplo, posso até quebrar a aliança com a minha esposa, mas ela não quebra comigo. Amém. Sim. Entendeu? Sim. Ela pode quebrar comigo, mas não devo quebrar com ela. Aleluia. Aí entra o quê? Perdão, restauração, restituição. Aí vem o negócio da família toda. Outra coisa que eu achei interessante são os valores. Os valores foram se perdendo durante o tempo, principalmente depois do movimento hippie no mundo, aqui no mundo, né? Sim. O que aconteceu com a família? A família começou a ser diluída. Sim. E qual foi o problema do movimento hippie? Foi justamente os filhos, adolescentes, revoltarem-se, ficarem rebeldes contra os pais, principalmente contra o pai. E aí eles saíam de casa e iam viver a vida louca do paz e amor, que é puro pensamento esquerdista, né? Então, nós pensamos assim. Aí o que aconteceu? Começou a desvalorizar o casamento. Mas é um valor que até hoje a religião judaica eles prezam pelo casamento. Tá? Tem no Netflix um episódio, não, é uma série chamada Casamento Judaico. Eu até aconselho quem puder assistir. E quando eles vão procurar uma pessoa para poder casar, uma das primeiras coisas que eles veem é o jugo igual. Jugo igual religioso. Isso é na mesma tribo. Da mesma tribo, tem que ser da mesma tribo, questão devocional. Sim. Não pode ser um mais do que o outro. Amém. Entendeu? A questão de sonhos, de família, questão financeira. Então, eles vão escolhendo assim. Sim. Por último, se agrada ou não aos olhos. Aleluia. Que tem que agradar. Sim. Então, nós somos completamente ao contrário. Primeiro, a gente vê o que agrada aos nossos olhos. E não analisa. Depois, não analisa. Aí, é como o pastor Márcio falou, né, uma vez, ele disse que nós somos espírito, corpo e alma. Então, tem namoro, noivado e casamento. Então, você primeiro tem que conhecer o espírito da pessoa, para conhecer a alma, para depois não se arrepender, depois de casar, que casou com o espírito de porco, né? Sim. Então, muitas vezes a gente casa assim, porque não conhece o espírito da pessoa, né? Eu queria pegar o gancho do pastor Giovanni e do pastor Renato aqui, e a gente voltar à questão do posicionamento, né?
De vez em quando o nosso telespectador, quando ele nos oferta um tema, e a galera hoje, pastor, a galera está dizendo, qual que é o posicionamento do homem? Eu gosto muito daquela palavrinha autorresponsabilidade. O senhor colocou muito bem que os adolescentes e os jovens foram para o movimento hippie. E isso tem muito a ver com o casamento no sentido aonde está o homem. A gente precisa voltar para o Éden, porque aqui, Sim. por mais que a gente seja um canal que a gente trata todos os assuntos, né, a gente quer romper a barreira do secular. Nós que somos cristãos, nós que bebemos na fonte do Nós não judaísmo. queremos, não. Nós vamos quebrar a barreira do Nós secular. vamos quebrar a barreira do secular. É. E quebrando a barreira do secular, onde está o papel do homem? O posicionamento. O pastor Giovanni colocou bem lá a questão de Sarai, né? O poderoso Abraão, personagem bíblico, tremeu, calou e pegou a menininha, que era de conveniência para ele. A gente precisa tocar nesses assuntos, né? É. O senhor diz que o movimento, o senhor acabou de dizer aqui, estou pegando o gancho do senhor com Já. muito respeito, né? O senhor acabou de dizer a questão do movimento, né? O movimento hippie, sem preconceito a ninguém, aos nossos telespectadores, que diversas tribos assistem o nosso canal, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas a gente vê no movimento hippie uma falta de posicionamento paterno, que é um problema que a gente tem hoje, a gente que trabalha com igreja, que trabalha com ONG, né? A gente que transita, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo essa falta de posicionamento masculino. E aí eu queria trazer para vocês Eu quero papel começar masculino. a falar, então. Vai lá. Por exemplo, vamos construir uma casa. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Com alicerce. Aplanar o terreno. Aplanar o terreno. Depois, construir os fundamentos. Sim. Em cima desse fundamento, os tijolos. Eu pergunto para vocês, quem vai dar forma a essa casa? O homem. Não, o fundamento. Sim. Então, quem é que tem que ser porque o homem o fez fundamento Boa da reflexão. família? O homem. O homem. Então, ele que segura toda a onda. É ele que tem que ser o forte da família. O problema é que o pessoal está criando aí muitos filhos cheios de mimimi, com as emoções todas abaladas. Não sabe o que fazer. Eu tenho uma resposta para isso. Por quê? O homem tem que trabalhar. Ele fica com quem? Com a esposa. Com a mãe. A mãe tem que trabalhar. Ele fica onde? Na Babá. creche. Com a babá. Ele vai fazer natação. Tem a professora Sim. de natação. Então, quer dizer, ele vai criando, sendo comandado por quem? Por terceiros. Mas e o E tempo por de mulher. Isso. Por mulher. Aí o cara chega e tem uma personalidade e até mesmo um trejeito de mulher. E por isso que a gente pergunta sempre para a mulher, o que eu devo fazer? Eu preciso bater de novo, pastor, porque senão Bate aí. Papel do homem, indiferente do tempo de time, né, indiferente do cromos, né, tempo de corrido, eu queria pensar no tempo de qualidade. Ainda que o homem atual, né, na pós-modernidade, ele tenha menos tempo por causa das tarefas dele, né, eu mesmo trabalho com viagem. Só que nós precisamos nos perguntar, os 10, 15, 20 minutos, indiferente do tempo que você tem com o seu filho, aonde você está? Nós estamos na geração da tecnologia, do digital. Às vezes o marido chega em casa, ele é marido e pai, ele não consegue dar nem atenção nem para o marido e nem para o filho. Então é importante, quando eu penso na questão da autorresponsabilidade, nós não terceirizarmos. Tudo bem, você tem condição Para a esposa, né? Isso. Atenção para a esposa. Isso, para a esposa, né? É. Ainda, a correção boa, ainda que o pai tenha condições de ter uma babá, que a gente lida com todas essas situações, vocês são pastores, vocês lidam com todas as situações. Tem uma babá, tem a creche, tem a escolinha, mas em algum momento vai voltar para o Porto Seguro. Porto Seguro é a casa. Uhum. E o que eu gostaria que nós parássemos para pensar nessa nosso bate-papo, nessa nossa discussão, é o quê? Vamos fazer a leitura por nós, né? Porque nós somos o modelo da geração atual. Nós temos sido esses homens fortes. E aí, pensando em ser homem forte, para eles não gastar muito tempo, porque o relógio não para, eu queria que vocês trazessem para nós uma reflexão, diferença de autoridade e autoritarismo no casamento. Eu só queria dar um pitaco aqui, que o Espírito Vai lá. Santo, né, já dei muito conselho para quem vai casar e para quem é casado, para não confundir atração sexual com amor. Sim. Porque a atração ela passa, mas o amor permanece. É por isso que tem muitos casamentos, né, que as pessoas vão só com a atração sexual.
O que a Bíblia fala disso, pastor? A Bíblia fala uma coisa muito interessante, que eu pegando a linguagem do pastor, que a Bíblia fala que a mulher ela é a coroa de Deus e quem dá o homem à esposa é o próprio Deus. Amém. Voltando à outra responsabilidade dentro do que o pastor falou. Se esse homem é um homem de Deus, ele não vai pelo que ele vê, mas ele vai, que é a área do Senhor, pelo que ele conquista aonde, gente? No joelho. Você que nos assiste aí, nesse bate-papo nós queremos resgatar esse princípio para você. Você que ainda não casou, né, pastor? Você que ainda não casou, você precisa conquistar essa esposa no joelho. E você que é casado, vai ter essa... Não é só no joelho, não, é na mente. Muito bom. É no hábito. É saber qual é o posicionamento dele, que vai ser no futuro. Muito bom, muito bom. Então nós, como homens, nós precisamos nos posicionar. Isso aí. Nós temos que ir para frente da batalha. Nós somos aqueles que vão rompendo barreiras. Nós somos solucionadores de problemas em casa. Nós somos aqueles que vão dar direção para casa. Por isso que eu queria começar a falar que o homem ele é o fundamento da casa. A casa é o que o homem é. Verdade. A igreja é o que o pastor é. Muito bom. Entenderam? É importante a gente... Muito bom. Eu tenho um filho. Ajudei a criar mais 2, mas eu tenho um filho. E quando meu filho nasceu, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 43, meu filho 23. E o meu filho mudou, ou eu tive que mudar por ele. Então, a diferença de autoritarismo para autoridade é a influência. O outro faz porque vê você. Por exemplo, se você chegar no meu filho hoje, tá aqui o telefone, a gente pode ligar ao vivo se quiser, e perguntar para ele, seu pai alguma vez mentiu para você? A resposta dele vai ser não. Se você perguntar para ele, alguma vez seu pai te deu uma palavra e não cumpriu? A resposta dele vai ser não. Amém. Então, o homem tem que ser referência. Então, o meu filho, olha, uma das coisas que ele tem como característica é homem tem que ter palavra. Esse negócio de... A gente vive num mundo hoje que os homens não têm mais palavra, não. É por isso que a gente precisa tanto de contrato. E mesmo assim, eles quebram o contrato, né? Verdade, Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que ter pra não tinha um negócio antigamente que é o fio do bigode. Fio do bigode. Tirava o fio do bigode. Ó. Então, homem tem que ser referência. Quando você é referência, você tem autoridade. O que é ser referência? É você ser coerente com aquilo que você fala. Olha que interessante, o Coríntios, que é o texto que fala sobre o amor, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele começa usando a linguagem do amor verbal. Depois ele fala, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado. Primeiro verbal, depois atitude. Atitude. Então, primeiro verbal, depois atitude. Né? Ele vai mostrar as duas áreas do amor. Que a gente tem que verbalizar o amor, mas tem que ter atitude. Para dizer o seguinte, o amor tem que ser coerente com a sua fala. Sua fala tem que ser coerente com as suas atitudes. Boa então, palavra. Homem tem que ser referência. Homem não pode ser mentiroso, homem não pode parecer mulherzinha, né? Igual... Não tem palavra, é emocional. Emocional. Não pode chamar atenção, não pode fazer. Não, homem tem que ser firme. Tem que ser macho. Homem tem que ser firme. Errou, tem que baixa a cabeça, fala, eu errei, né, pastor? Tem que se posicionar, exatamente. Tem que ter tem que buscar humildade. ser referência, exatamente. A humildade traz a autoridade. Sim. Não, ninguém ganha com autoritarismo. Exatamente. Aliás, vamos pensar aí nesse prefixo aí, esse sufixo aí chamado ismo. Esse ismo. Sim. Ó, autoritarismo não é legal. Sim. Machismo É. não é legal. Feminismo Isso. não é Muito legal. bom. Então, quer dizer, tudo que é ismo é extremo. Muito bom. É extremo. Então, nós temos que parar com isso. Por que que nossos pais, nossos avós, o pessoal do passado eram chamados de machistas? Porque as mulheres aprenderam o feminismo. E o feminismo trouxe à tona o machismo. É. Então, quer dizer, eles tinham para dar o que eles tinham recebido. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Hoje, nós somos privilegiados Sim. porque nós estudamos. Sim. Eles não estudaram. Então, era para a gente ter famílias muito mais fundamentadas na Bíblia, fundamentadas eticamente, Sim. do que o pessoal do passado. Porque foi o que trouxe, o que os trouxe até aqui, então. Foi o tradicionalismo. Então, quer dizer, a tradição também Sim. mata.
Mas o pastor falou uma coisa e esqueceu do primordial. Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Porque não adianta você ser estudado se você não ter a capacitação, o amor e a sabedoria do Espírito Santo. É verdade. Que o Espírito Santo ele traz para o homem o fruto do teu Espírito. Na verdade, o Espírito faz até lembrar o que foi estudado, né? A Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar. Então, se você estuda, o Espírito vai te lembrar. O Espírito vai te fazer lembrar. Se então, você não tem ele, você não lembra. E se você está estudando, é porque você quer adquirir conhecimento, né? É para melhorar. Para melhorar. A Bíblia fala que Deus nos dá o conhecimento. Para a gente quero só concluir com o fruto do Espírito, né? Sim. Que é o amor, é a paz, é a alegria, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão que está faltando em muitos seres humanos. Domínio próprio em outras traduções. Né? Para o homem que está nos assistindo e que irá nos assistir, pastor Laranjeira, como ter o Espírito Santo? Isso é importante, porque às vezes o telespectador, ele não tem acesso à Bíblia, ele não tem acesso a esse conhecimento desse bate-papo. Como ele ter o Espírito Santo? Esse marido está em casa enlouquecido. Ele vai tentar suicídio. Não aguenta ouvir a mulher mais. Só através do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então, nós só vamos receber o Espírito Santo se nós recebemos Jesus Cristo como o nosso único e exclusivo Salvador. Ele que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E ele Amém. que sopra o Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Principalmente aqueles que estão dispostos a negarem a si mesmo. Inclusive, casamento, dizendo para homens e para mulheres, é negar a si mesmo. Eu não estou num casamento para ser feliz. Eu estou no casamento porque eu era feliz. Amém. Eu quero continuar sendo feliz, fazendo a minha esposa feliz. Aleluia. É assim que funciona. Não tem esse negócio de só eu ter prazer, né? Só eu ter prazer. Não. Quem tem que ter prazer é minha esposa também. É interessante essa questão do prazer que o senhor falou, porque aqui na Bíblia, por exemplo, 1 Pedro, ele fala igualmente, marido, coabitai com a vossa mulher com entendimento, dando-lhe honra como vaso mais fraco, frágil, como sendo vós co-herdeiros da mesma graça. E é nesse contexto, olha que interessante, é dentro desse contexto que vem a palavra que todas as mulheres usam, que as vossas orações serão impedidas. E em que contexto que está falando das orações serem impedidas? No contexto sexual. O contexto da fala é sexual, ou seja, não são outras áreas, mas é específica, a intimidade. Não tem mais. Ou seja, se Deus está dizendo, se você honrar a sua mulher na intimidade sua com Deus, ele te honrará. Olha que tremendo. Então, o contexto de que as orações são impedidas tem a ver com a intimidade do homem com a mulher. E tem tudo a ver com o papel do homem. Exatamente. Qual que é o papel do homem nessa sociedade enquanto homem casado? Homem casado. E é bom falar aqui, pastor. Eu lembrei de um negócio aqui. Segura Deixa um eu te minutinho. atrapalhar. Só um minutinho. Não, só para não perder. Segura só um pode minutinho. ir. Porque é importante a gente confrontar, pastor, para a galera que mais jovem que nos assiste, quando nós pensamos em casamento, eu preciso colocar isso aqui. Nós estamos falando um casamento hétero. Sim. Segundo o que a Bíblia diz. Marido, E se mulher. vocês precisarem de um conhecimento, nós temos aqui 3 mentores para vocês. 3 mentores que vão respaldar e tirar todas as suas dúvidas. Só chamar no inbox. Então, para nós, casamento é homem e mulher. Macho e fêmea. Nós estamos falando de casamento. Nós não estamos falando de família em si. Não, casamento. É casamento. Nós estamos falando de casamento. E relacionamento atual, Isso. relacionamento natural entre homem e mulher, que os dois que fizeram um acordo. Um acordo. É. Isso aí, casamento. E o papel do homem moderno no casamento. Pode falar, pastor? O papel atual do homem tem que ser Efésios capítulo 5, versículo 22. Maridos, amai vossas esposas. Esposas, respeitai os vossos maridos. Como Cristo amou a igreja. Você não consegue ver uma igreja aí passando problemas de relacionamento quando estão submissas a Cristo. Então você não tem problema em casa quando o homem é respeitado, quando o homem é honrado em casa. Você não vê problema de divisão em casa por causa disso. Porque Cristo, ele é o exemplo de casamento entre Cristo e a igreja. Então,
nós homens temos que olhar para Cristo Como modelo. como um modelo. Amém. Nós temos que olhar, as mulheres têm que olhar para o casamento olhando para a igreja. Jesus, que é dono da igreja, nunca deixou faltar nada para a igreja. Amém. Jesus, Muito como bom, dono da igreja, como marido da igreja, nunca Forte. tratou mal a igreja. Nunca perdeu o domínio É próprio. verdade. É interessante que você pegou, o pastor pegou um texto maravilhoso, e eu queria falar isso aqui para deixar registrado. O homem tem que amar a esposa, a mulher tem que ser submissa. E a receita para ambos conseguirem tal feito, o modelo é Cristo. Ama a esposa como Cristo amou a igreja. Morreu. Respeita o marido, ou seja, submisso a ele, assim como ao Senhor. Ou seja, Cristo é o fundamento para esse homem amar, Amém. e Cristo é o fundamento para essa mulher respeitar. Ele está dizendo, então, por amor a Cristo, aprenda a amar, ser referência, por amor a Cristo, aprenda a ser submisso. Só que eu acho maravilhoso, e tem a coerente de todos os outros textos, é que se a gente parar e fazer a pergunta assim, a quem Deus deu a ordem primeiro? Ao homem amar ou a mulher a ser submissa? A tendência nossa é a gente pensar para o inverter. homem. Só que, na verdade, a ordem foi dada para a mulher primeiro. Mulher, seja submissa. Marido, ama suas esposas. E todas as mulheres que você vê em podcast, em qualquer outro lugar falando, falam assim, é muito fácil amar um homem, respeitar um homem ou se submeter a um homem que me ama. Só que a Bíblia fez o inverso. Ela vai cobrar da mulher a submissão antes do amor ser liberado. Sim. Amar a mulher vem depois. Então, mulher seja submissa. Marido, ame. Então, a Bíblia tem uma ordem, ela não tem uma ordem à toa. Não Sim. está lá, né? Naquela Sim. ordem à toa. Tem um propósito. Então, olha que interessante. Deus mandou a mulher primeiro ser submissa e o homem amar depois. Mas o amor deve ser fundamento antes de todas as coisas. Sim. Então, o que o Senhor está querendo ensinar para nós? Uma coisa muito importante. Primeiro, Cristo é o modelo para tudo. Padrão. 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 Segundo, o que a Bíblia está querendo mostrar para nós? É que é o seguinte, mulheres, Deus sempre vai falar com o menor primeiro. Ah, pastor, a mulher é menor? Sim, é menor, porque ela foi tirada da costela do homem. O que faz a mulher ser grande é ela quando ela fica ao lado. Aí ela não se torna grande, ela se torna um com ele. Sim. Então, quando a mulher está fora, ela é menor, mas quando ela se une ao homem, os dois se tornam um. Amém. Olha que interessante. Então não tem um Porque maior ela é nem parte. um menor. Exatamente, Sim. não existe maior e menor. Que é Existe, só carne. na verdade, vai existir o maior e o menor quando eles estão separados. Sim. Separadamente, porque ao homem foi dado o governo, o domínio e a autoridade. Por isso que o homem tem que ser referência. Mas quando se une, os dois se tornam uma só, Carne. sem haver maior e... Menor. Então, o que faz a mulher crescer é a união com o homem. O que faz o homem ser completo é a união com a mulher. E Cristo é o modelo para esse amor, é a referência para o amor, é a referência para a submissão, porque ele obedeceu até a morte de cruz. Sim. Olha o nível. Uhum. Obedeceu, foi submisso ao Pai até a morte de cruz, sem murmurar, como ovelha muda ao matadouro. Mas eu vejo Deus falando primeiro à mulher, porque ele está dizendo o seguinte, se você for submissa, se você respeitar, quem vai pegar esse marido para conversar com ele sou eu. Você entende? O que Deus está isso dizendo mesmo. assim, ele está querendo dizer o seguinte, se você não fizer a sua parte, como vou poder eu cobrar o outro? Verdade. Faça o seu Você papel. faz o seu papel. A função tem que Você ser- é faz a sua função e eu faço a minha, qual? De cobrar tanto de um quanto do outro. Sim. Então eu vou cobrar de quem? Da mulher primeiro. Por quê? Porque a mulher está ao lado do marido. Sim. Isso E- só é fácil. Não é fácil só falar. Isso só é fácil se, olha o se os dois tiverem uma experiência profunda com Deus, Amém. de novo nascimento. Sim. Porque, psicologicamente falando, nos ismos, nós estamos sendo atacados pelos dominadores deste mundo tenebroso. Porque o mundo está nas trevas, cara. Sim. Está mais nas trevas hoje do que antes. Porque o pessoal hoje em dia tá com a cabeça totalmente virada. Sim. E isso faz a nossa vida, infelizmente. Então, quando você não tem uma revelação do que você pensa, você vai vivendo sem saber o que você está fazendo. Então, para as mulheres do reino de Deus, é fácil respeitar o marido.
os homens do reino de Deus, é fácil amar as esposas. Amém. Aí, pegando o gancho dele aqui, olha que interessante, que a gente colocou aqui, que quando Cristo é o fundamento, tudo dá certo pro homem, dá certo pra mulher, a Sim. questão do acordo, e a gente coloca Cristo, ele é o fundamento, então o acordo vai a partir de Cristo. Eu vejo muito casal falhando na questão, a gente, né, de modo geral, falhando na questão do acordo, dos acordos do dia a dia comum, né, não tô falando do acordo Sim. como aliança, mas no dia a dia comum, falhando por quê? Porque a mulher tem um poder de persuasão muito grande. Então ela Sim. consegue convencer o homem a fazer muitas coisinhas, né? O homem tem uma responsabilidade X, pagar X conta, a mulher quer uma outra coisa que para o homem é vaidade. E ela também sabe que é vaidade, mas ela consegue convencer o homem a fazer o que ela quer. Então eu queria contar uma experiência que eu tive. Eu e minha esposa, a gente estava indo para o culto, e a gente tinha separado o dinheiro da oferta, o dinheiro de comer, do dia todo. Sim. E depois de ter separado tudo, tinha sobrado R$50. Então aqueles R$50 não era meu, era nosso, né? Sim. E aí eu tô dirigindo aqui e passou um amigo meu, Paulo Vitor. Ele é até um cantor, Paulo Vitor Dantas. Tem música dele nas plataformas digitais. E aí o que acontece? Eu, dirigindo, o Senhor falou comigo, pega esses R$50 e dá pro Paulo Vitor. Eu falei, Senhor, esses R$50 não é meu. Ele é nosso. Se ele fosse meu, ou seja, não tivesse sido acordado que é nosso, eu dava, mas ele é nosso. Então, seguinte, se o senhor quer que eu dou pro Paulo Vitor, eu dou sem problema nenhum. Fala com a minha esposa. Quando eu terminei de falar isso, ela falou assim, amor, eu falei o quê? Deus falou comigo pra gente dar R$50 pro Paulo Vitor. Eu falei, então é de Deus, porque ele falou comigo e eu pedi ele pra falar com você, porque o dinheiro é O mesmo nosso. E espírito. ali Deus me deu um grande despertamento sobre acordo. A gente precisa tomar muito cuidado de fazer acordo com mulher, porque mulher tem um poder de persuasão. Aí tem mesmo. Então é por isso que Cristo é um Comunicação, modelo. É por isso que Cristo é um modelo. Opa, peraí. Se o que a mulher tá querendo. Gente, quando a mulher quer uma coisa e Cristo aprova, Deus disse para Abraão. Deus não disse a Abraão, faz o que Sara tá falando porque me agrada. Não, ele honrou tanto ela que ele falou assim: obedece ela em tudo. Ou seja, quando a mulher tá naquela questão, Deus falou assim: pode obedecer. É o que eu quero que aconteça. tá. Né, naquele fato em si. Então, quando a mulher está alinhada com Deus, essas coisas acontecem. Então, naquele dia, Deus me deu uma experiência. O acordo de um casal, ele não deve ser baseado no acordo, porque Ananias e Safira fizeram um bom acordo, morreu os dois. Considerações finais, pastor. Morreu os dois. Então, um acordo tem que ser feito, lembrando que a aliança é o homem, a mulher e Deus. Então, para todas as coisas, acordo, comunicação, até para a questão da relação, a Bíblia diz que ela interfere na vida espiritual, se faz ou se não faz, né? Até para a santificação, tudo tem que ser Cristo como modelo. É verdade. Pastor Laranjeira, para a galera que está na UTI, o tempo é cruel, não deu para a gente falar sobre separação, mas para a galera que está na UTI, qual dica que o senhor deixa? A dica eu digo em 1 Coríntios 13, né? Que fala que o amor é o dom supremo. E ele nos ensina como amar. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. A verdade é suprema sobre todas as coisas. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho nos libertou, nós somos livres para ter um amor divino, uma convivência divina, um casamento divino, uma felicidade divina, uma paz divina, uma eternidade divina. Divino. Pastor Renato, considerações finais, 2 minutos. Eu queria considerar o seguinte, que é mais um aviso do que uma consideração final. Sim. Cuidado com a argumentação. Cuidado. É melhor você ficar com o amor, com a paz, do que com a razão. Então, a humildade, ela cabe muito bem nessa parte aí. Que as mulheres não venham abusar do poder argumentativo que tem. Porque senão cria ressentimento no coração do homem. Entendeu? Cria ressentimento porque o homem ele não sabe se defender argumentando, mas ele sabe se defender violando a regra da violência. E por isso que eu acredito que tem muito feminicídio no mundo. Por quê? O homem às vezes se vê tão acuado nos argumentos que acaba cometendo atrocidades. O homem é fraco. Né? O homem é fraco.
O homem fraco. Esse é o homem fraco, né? É um homem fraco. Para aqueles que nos assistem, se você não tem a estrutura no espírito, como foi disse, se você não tem um bom terapeuta, se você não conhece o espírito e cometeu femicídio, cadeia em você, ok? É isso mesmo. É a verdade. É verdade. É. Nós somos os protetores do lar. Com Sim, certeza. Nós somos, abaixo de Jesus, a espinha dorsal do fundamento família. Graças a Deus. Glória a Nós somos o espelho desta casa. Amém. Sim. Pastor também foi militar e também foi lutador de boxe, sabe o seguinte, a força da casa abaixo de Deus e do Espírito é o homem. Aleluia. Então, para entrarmos na nossa casa, para pegar a nossa esposa, vai ter que passar por nós, e vai ser difícil, que é Com parada ruim. certeza, é. Então, você que tentar um femicídio, eu sou a favor de pôr o grampo no você e cacete. Mas voltando aí aos nossos telespectadores, aos internautas que nos seguem, que andam nos nossos carros, que são os nossos clientes, porque os nossos clientes são clientes que indicam clientes, são amigos que indicam amigos, são parceiros que fazem com que o nosso ecossistema funcione. Estou aqui com o pastor Renato, Isso. mais de 10 anos, né, pastor Renato? Sim. Tem mais de 10 anos, quase, não pode falar muito tempo, senão vocês acham que nós dois estão velhos. Tem mais de 20 anos, eu acredito que quase não se vê, né? que a gente muito tempo que não se vê, mas a gente se conhece há muito tempo. E verdade, é. Então você que se encontra aí, ó, Vila da Serra, que é o nosso cliente, um beijo no seu coração, Belvedere, um beijo no seu coração, Luxemburgo, Sion, Pátio da Savassi, Centro, Centro-Sul, Cidade Nova, chegando aqui embaixo, Dona Clara, Jaraguá, um beijo no seu coração. E saiba, chegou no Aeroporto Internacional de Confins, só existe um nome e uma empresa, Santos Transporte, aquele que vai te levar de uma forma extraordinária. Nos nossos carros você pode vir, a gente mostra para você os nossos CS, os nossos motoristas são bem informados, nós temos psicólogos, temos advogados, temos carro confortável e, acima de tudo, temos pastores Sim. para conduzir você e levar você até para a eternidade, Amém. no momento certo. Uhum. Um beijo no seu coração. Queria agradecer ao pastor Laranjeira, queria agradecer ao pastor Giovanni, queria agradecer ao pastor Renato Magno, né? Um beijão para a esposa lá, viu, pastor? Tá bom. Que permitiu que o senhor visse. E você que nos acompanha, eu quero mandar um beijo gigante para você e um beijo para minha amada esposa, Gisele, que está comigo há 23 anos, uma pessoa fantástica, como o pastor disse, nós estamos sempre ali nos amoldando junto. Amém. Eu sou o acelerador, a Gisele é meu freio e nós geramos aí no espírito a Isabela. Fantástica, né, pastor? Maravilhosa. Um beijo para você, Gisele, um beijo para você, Isabela, e um beijo também para o nosso pastor, Nós temos nosso pastor Jesus, mas um beijo no pastor aí do coração do Jorge Linhares. Um abração.